Apresentando, então, o nosso time de peso que está aqui hoje, nós temos a enfermeira Cláudia La Selva, que é diretora de operações e de enfermagem do Hospital Israelita Albert Einstein, a Elizabeth Mitsui Pereira, diretora assistencial dos hospitais e oncologia da DASA, a Elideia Lima, diretora de qualidade assistencial da Rede DOR e coordenadora do GT Melhores Práticas da ANAP. Então, realmente, aí mulheres poderosas dentro das suas organizações. Sejam todos muito bem-vindas. Para iniciar o nosso debate, né, e a gente poder usar nosso tempo aí para realmente podermos trocar nossas ideias, nossas percepções, nossas dificuldades, eu tomei a decisão de começarmos pela ordem alfabética, né, para ser a mais democrática possível aqui. Então, eu vou convidar a Cláudia La Selva para iniciar a nossa jornada, né, e nos trazer um pouco sobre o impacto que o modelo assistencial do Hospital Israelita Albert Einstein tem na geração de valor ao paciente que atende e ao sistema de saúde. E a correlação, né, com o alcance de um reconhecimento fantástico, né? E Cláudia, quero já te parabenizar e parabenizar toda a equipe de enfermagem, né, pelo reconhecimento Magnet, né? O hospital, primeiro hospital da América Latina, né, a ter esta honraria que muito nos orgulha aí, como enfermagem, como enfermeiros. E se puderes nos contar um pouco, Cláudia, né, desses impactos, de quanto que isso também alavanca o posicionamento e o reconhecimento da enfermagem do Hospital Israelita e da enfermagem brasileira. Bom dia, Vânia, Elizabeth, Elidéia e toda a audiência. É um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente debater um pouquinho sobre modelo assistencial, sobre a sua referência ao Magnet. Vocês não têm ideia de como a enfermagem aqui do Einstein está eufórica, feliz com essa designação. Eu nunca vi a nossa equipe num estado de ânimo como tenho visto desde a semana da visita até os dias atuais. E a nossa expectativa é que muitos hospitais no Brasil e na América Latina possam seguir e trilhar esse mesmo caminho. Acho que isso vai ser bom para a enfermagem paulista, para a enfermagem brasileira, para a enfermagem da América Latina. Essa, de verdade, é a nossa expectativa, né? Que fomos os primeiros, mas queremos ter muitos companheiros aí ao longo dessa jornada. Bom, parabéns à ANAP também pela organização do debate, acho que é um tema super pertinente, né? Bom, acho que modelo assistencial é um termo utilizado, né, para designar diferentes aspectos do ato de cuidar em um determinado contexto, né? Define como são organizados os serviços de saúde, como são realizadas as práticas e os valores que orientam as práticas assistenciais nas instituições, né? No processo de configuração de um modelo assistencial, vários elementos precisam ser levados em consideração e vários elementos atuam entre si e acabam por influenciar a definição das práticas assistenciais articuladas a diferentes cenários ou diferentes contextos, né? O modelo assistencial diz respeito ao modo como são organizadas em uma determinada instituição as atenções de saúde, envolvendo principalmente os aspectos assistenciais, mas também os aspectos relacionados à tecnologia, né? Ou seja, é uma forma de articulação entre os diversos recursos físicos, humanos, tecnológicos, que nós temos disponíveis para dar conta dos problemas de saúde de uma determinada população ou dos objetivos daquela instituição.
enxergo que o modelo assistencial é a oportunidade que a instituição de saúde tem para gerar valor para o paciente, para o sistema também, né? E a oportunidade para fortalecer o sistema de saúde. O desenho do modelo assistencial sempre estará atrelado à estratégia daquela determinada organização e sempre em consonância com as pressões financeiras que sofrem as instituições de saúde, né? Precisa, obviamente, ser atualizado e revisado periodicamente, precisa conversar com as características e mudanças demográficas que nós temos observado na nossa população, né, especialmente relacionado ao envelhecimento da população, com o aumento da complexidade do cuidado e o uso crescente de tecnologias na saúde, né? E nesse contexto passa a ter um espaço maior o desenho de modelo assistencial integrado, né, que vem de alguma maneira para substituir o cuidado fragmentado, né, que a gente ainda tem diversas instituições de saúde e que é bem difícil sair da teoria para a prática, né? Quando a gente fala em cuidado integrado, né, o modelo assistencial precisa prever que a atenção primária, o cuidado hospitalar, de reabilitação, de recuperação, né, precisa ser olhado de maneira coordenada, de maneira contínua, né, e não mais como componentes isolados, né, em modelos assistenciais mais contemporâneos, a gente observa uma linha de cuidado integrado no desenho do modelo assistencial. E nesse cenário tem destaque o modelo de cuidado interdisciplinar, né, voltado para a população, para a saúde, não mais episódico, né, um cuidado coordenado e que consegue estratificar riscos e condições de vulnerabilidade da população atendida, né, que faz uso de modelos que são baseados em evidência científica e que leva em conta determinadas características sociais daquela população, né, considerando especialmente o conceito de equidade em saúde, né, que não é tratar todos com igualdade, mas sim conforme as necessidades específicas de cada um, né, seja na promoção, na prevenção ou propriamente nas intervenções de saúde. A gente define que o modelo precisa colocar sempre o indivíduo no centro, né? Nós não falamos mais só em pacientes, né? Mas sim em indivíduos que são hoje consumidores de saúde e que deixam de ser sujeitos, né, para serem agentes da sua própria saúde, eles decidem em modelos mais contemporâneos, não é mais o profissional ou a instituição de saúde ou o sistema que decide por ele, né? É o indivíduo que decide, que toma as decisões acerca da sua saúde. O modelo assistencial precisa responder ao aumento dos custos crescentes na área da saúde e discutir a evolução para modelos de compartilhamento de risco, né? O caminhar do fee for service para os bundles, para capitation, né, para os quais ainda nós estamos muito distantes, né, especialmente considerando que
precisamos ter como acessar uma base de dados que nos forneça informações o mais acuradas possíveis para que consigamos fazer a adequada gestão de resultados, de desfechos daquela população, né? O modelo precisa sempre ter foco em resultados, em qualidade, em gestão de risco assistencial, né? Pressupor que os indivíduos, por serem humanos, erram, né? E o modelo precisa ser desenhado para criar mecanismos que evitem as falhas individuais e que possam maximizar a experiência do indivíduo, do paciente, né, a segurança, os melhores desfechos e oferecer um cuidado integrado, contínuo e de qualidade. O modelo, como eu disse, precisa focar na redução dos desperdícios em saúde, portanto, pressupor eficiência operacional, uso de metodologia Lean Six Sigma, metodologia ágil, pressupor que nós vamos reduzir, né, leitos hospitalares, ou melhor, utilizar os leitos hospitalares, enfim, otimizar os ganhos para todos os stakeholders do sistema, né? Mas especialmente otimizar a relação entre as instituições de saúde e os pacientes que a acessam, né? Garantindo continuidade do cuidado, mas também sustentabilidade para que haja o atendimento à alta complexidade, né? Precisamos mudar de um modelo de cuidado centrado no médico para um modelo interdisciplinar, centrado na pessoa, centrado no paciente, com cuidados igualmente pertinentes, né? Cada vez mais o modelo precisa abordar a pertinência do cuidado para maior sustentabilidade do sistema e redução de riscos aos pacientes, né? E nesse contexto é preciso destacar o papel das equipes de cuidado, tanto assistencial quanto de apoio, a importância da sua formação, da sua qualificação, né? O modelo precisa de alguma maneira, indicar sempre a necessidade de ativos assistenciais de qualidade, sejam humanos, físicos, tecnológicos, né? O modelo precisa incentivar a inovação, né? Não apenas a inovação tecnológica, mas sim a inovação em processos, né? A gente é muito carente de inovação em processos e precisamos, a partir daí, gerar conhecimento e adotar práticas baseadas em evidência que, de verdade, agreguem valor aos pacientes, né? Porque o modelo assistencial ele não deve ser entendido apenas como o desenho organizacional e técnico do serviço, mas indica como são produzidas as ações assistenciais e como nós nos organizamos para dar conta desse processo, né? Então, como eu disse, o modelo assistencial coloca o indivíduo no centro do cuidado, mas precisa colocar também a equipe assistencial no centro, mostrando a importância de igualmente cuidar da equipe que cuida, né? Isso foi extremamente reforçado durante o período da pandemia, né? Aqui no Einstein, o nosso modelo é assim desenhado, né? O indivíduo está no centro, mas a equipe também está no centro e a equipe que cuida precisa ser igualmente cuidada pela instituição, né? Nosso modelo assistencial abrange o nosso modelo de atendimento, o SPA, que é a segurança, a paixão em servir e a atenção aos detalhes, e destaca
o cuidado interdisciplinar e a necessidade de coordenação desse cuidado. No caso do paciente internado, o coordenador do cuidado é um enfermeiro, né, que exerce esse papel, né, a partir de uma prática baseada em evidência, mas com o uso do raciocínio clínico que, de alguma maneira, garante a individualização do cuidado para cada paciente com qualidade e segurança, né? Em resumo, nós desenhamos o nosso modelo assistencial centrado na pessoa e na sua experiência, né? Mas reconhecendo a importância do colaborador e da equipe assistencial e de apoio sustentado por pilares de qualidade, eficiência, e segurança com práticas baseadas em evidência e sustentado pelo raciocínio clínico, fundamentados pela missão, pela visão, pelos valores e pelos princípios da nossa sociedade, né? O sistema de prestação de cuidados aqui no Einstein está integrado ao modelo de prática profissional assistencial e promove a prestação de cuidados de enfermagem de maneira contínua, consistente, eficiente e responsável, né? Reflete a nossa filosofia de enfermagem, que tem uma base sólida e de alguma maneira, tanto o desenho quanto a aplicação do modelo assistencial tem impactado diretamente nos desfechos da organização e tem contribuído para o processo de certificação, para as acreditações e, mais recentemente, para a designação Magnet, né? A gente sabe que ter um modelo assistencial, aplicá-lo na prática e medir os seus resultados é um pré-requisito, né, para qualquer acreditação e certificação, né, tanto a Joint Commission quanto o Plantree e outras, né? E mais recentemente, durante a visita de designação Magnet, nós pudemos demonstrar o impacto da implantação do nosso modelo nos desfechos e na satisfação para pacientes, mas igualmente para as equipes assistenciais, né? E são esses desfechos, né, que advêm da aplicação do modelo, da organização, da prática assistencial, que tem contribuído para que o Einstein possa ainda ser considerado o primeiro melhor hospital da América Latina pelo ranking da revista Newsweek e entre os 50 melhores do mundo na 34ª posição. Era essa minha contribuição, estou à disposição aí depois sequencialmente. Obrigada, Vânia, obrigada a todos. Eu vou convidar agora a Elizabeth. Eu queria que a Elizabeth falasse um pouco para nós, né, porque recentemente a DASA revisitou o seu modelo assistencial, Elizabeth. Queria que pudesse trazer um pouco para nós da motivação de revisitar o modelo que levou vocês, como uma organização aí em forte crescimento, né, a revisitar e um pouco sobre o modelo que vocês utilizam, né, e justamente na vertente que a própria Cláudia nos trouxe, né, a importância da geração de valor, né, que o modelo está estritamente ligado à geração de valor. Eu acho que falar sobre modelo assistencial é sempre um desafio, né, é algo muito amplo, mas, ao mesmo tempo, é algo que me traz uma clareza, né, quando eu ouço, né, principalmente essa explanação da Cláudia, tudo vai fazendo sentido, né, quanto mais você estuda, mais você aprende, quanto mais você ouve, mais você aprende, mas eu acho que poder acreditar que é possível, né, trabalhar de uma forma com uma dimensão que coordene esse paciente, que gere valor para esse paciente,
tendo essa autonomia, eu acho que passa a fazer sentido, né? Eu acho que agregar os valores da empresa, agregar o que o paciente tem aí como expectativa, e claro, né, nunca deixando o imprescindível, o que não é negociável, né, a qualidade e a segurança desse paciente. Então, eu vou contextualizar um pouco aqui da nossa inquietação, né, em relação ao modelo assistencial da DASA. Há pouco mais de 2 anos, a DASA passou por um processo de integração, né, e hoje é a rede de saúde, maior rede de saúde integrada do Brasil. Então, a gente tem uma composição aí de quase 1.000 serviços de diagnósticos, 15 hospitais, e um serviço com mais de 100.000 usuários de coordenação do cuidado, né, isso a nível nacional. Então, tinha uma grande necessidade da gente revisitar o nosso modelo, porque ele estava muito focado na área hospitalar. E a Cláudia trouxe muito bem, né, a importância aí da gente coordenar esse cuidado, né, e trabalhar aí uma jornada desse paciente, desde a sua prevenção e de maneira tanto preditiva, quanto de tratamento e cura, né, e todo esse acompanhamento. Então, essa necessidade, ela era muito eminente, porque vai muito de encontro com o que a DASA acredita, né, na promoção e predição aí da saúde, né, então tratar a saúde em primeiro lugar. Inicialmente, nós fizemos aí uma grande imersão, né, em referencial teórico. Acho que no Brasil a gente tem poucas publicações, liderada aí pela Fátima, grande expoente aí para a gente também, né, o Oswaldo Cruz. E a gente teve a oportunidade de fazer benchmarking com essas grandes instituições. A Cláudia, inclusive, abriu as portas, o time dela foi super receptivo conosco aí, né, em trazer para a gente toda essa perspectiva de construção. A Fátima também, a Rejane da Rede Santa Catarina, e em cima também de muitos referenciais, né? Hoje os Estados Unidos fortemente trabalham, até pela questão da designação, acho que isso acaba trazendo aí um pool de necessidade de investigação e de desenhos e de propostas, e outros países, né? Eu acho que Inglaterra, Austrália, Canadá, Espanha também traz alguns exemplos que são divulgados, mas um pouco mais incipientes. E assim, o nosso maior desafio aqui, quando a gente começou a trazer isso à tona, foi a divergência de maturidade dos nossos hospitais, né? Quando eu cheguei na rede há quase 2 anos, a gente tinha 6 hospitais e em 1 ano a gente ampliou aí para 11 hospitais e na sequência para 15. Então, a gente tinha 6 hospitais que tinham uma maturidade de qualidade assistencial muito grande, com indicadores muito consistentes, processos, né, bem estabelecidos. A DASA, ela investe muito em tecnologia, então a gente tinha o monitoramento por meio de indicadores e data centers, né, command centers, muito fidedigno, e o grande desafio, além da integração desses hospitais, era conhecer a realidade desses hospitais para a gente aproveitar o que eles tinham de melhor, né? E ao mesmo tempo, mapear todos esses processos, né? O que a gente poderia integrar no que a gente já tinha, além de pensar em todo esse trabalho aí de coordenação do cuidado, né? Como que a gente promove um melhor desfecho, como que a gente promove uma alta segura, um plano terapêutico de tal forma que esse paciente possa ser acompanhado posteriormente aí. E tudo isso, né, focando no melhor resultado, na redução do tempo de internação desse paciente, a questão do giro de leitos, né, aumentar esse giro de leitos para a gente melhorar a sustentabilidade. Claro que sempre com muita pertinência, né, a Cláudia trouxe muito bem aí a importância desses fatores.
E além de imergir aí nesses processos desses hospitais para conhecer a realidade, começar a discutir ali o que era o modelo assistencial, qual era a estratégia da empresa, né? Além de trazer aí a questão dos recursos físicos, tecnológicos e humanos, a gente começou a trabalhar também de forma simultânea com as áreas cross, né, da empresa. A gente está numa instituição que tem 50 mil colaboradores hoje, então é um grande desafio sensibilizar tanto um volume tão grande aí, né, de profissionais. Então, e a gente entende que se a gente não tiver o apoio das áreas operacionais, inviabiliza, né, a estruturação e manutenção do nosso modelo assistencial. E então a gente fez uma aproximação muito grande com a área de treinamento e desenvolvimento, até para começar ali da base, né, principalmente para os hospitais que ainda estão em processo de amadurecimento, então trazer o que significa, inclusive, um modelo assistencial, quais são os pressupostos desse modelo, né, onde nós desejamos chegar e qual a estratégia da empresa, principalmente. A Cláudia trouxe fortemente aí nessa questão da valorização do colaborador, então a gente também se aproximou bastante da área de recursos humanos, trabalhando aí iniciativas de valorização do colaborador, de empoderamento, e de destaques, né, para esse colaborador, de tal forma que ele se sinta representado dentro do modelo assistencial e que tenha orgulho em pertencer a essa instituição. Outra área que para a gente foi essencial foi o núcleo de operações, né? Como eu disse, a gente trabalha com foco em resultados, então resultados principalmente preditivos, então a gente tem um NOC, que a gente diz aí com vários BIs, hoje a gente tem muitos indicadores de resultado, e a gente está trabalhando com o desenvolvimento de indicadores de processo. Então, isso na minha experiência, acho que é um trabalho que vai ser bem importante, né, quando a gente pensa aí na gestão de 15 hospitais de forma simultânea, que a gente possa se comparar e usar como experiência, né, as melhores práticas de cada um desses hospitais. Temos também como parceria a área de governança clínica, né? Então, para a gente trabalhar desfecho, para a gente trabalhar plano terapêutico, giro de leitos, times de resposta rápida, tudo que infere aí nessa qualidade assistencial, também trabalha muito próximo aqui da gente nesse modelo assistencial. Estamos automatizando vários processos assistenciais para a gente deixar o profissional mais à beira-leito e conseguir valorizar esse paciente aí, realmente colocá-lo no centro do cuidado, com o valor que ele espera, né, o valor agregado ao paciente, então, possibilitando que esse paciente tenha autonomia e que ele consiga participar do seu processo aí de tratamento. Então, essa também é um foco que a gente trabalha aqui no modelo. A experiência do paciente, para gerar o engajamento desse paciente, para que ele realmente se sinta como uma pessoa ativa aí dentro desse processo, que ele participe de forma plena do seu tratamento, e também a área de marketing, né, branding, endomarketing. Quando a gente foi trabalhar toda a construção do nosso modelo, foi extremamente importante entender o que o nosso colaborador tinha de percepção, o que ele espera, o que ele sente orgulho dentro da instituição e o que ele quer entregar como qualidade aí dentro desse modelo. Eu acho que, de uma maneira geral, essa forma de entregar assistência organizada, né, e de forma orientada, foi baseada na estratégia da empresa, então nos valores da empresa. Hoje os nossos valores são muito voltados aí para as pessoas, e quando eu digo pessoas, está incluído tanto o nosso paciente, quanto o nosso familiar e o nosso colaborador, e o nosso cliente médico, né? Então uma outra vertente aqui. Dentro das dimensões que a gente trabalha aqui como
como foco são alta confiabilidade, né, que seria a qualidade e segurança, muito voltado para a transparência, a integralidade do cuidado, que tem a ver com a coordenação do cuidado e as relações interdisciplinares. A gente só consegue promover um cuidado multidisciplinar, interdisciplinar, se todas as categorias, né, estiverem envolvidas nesse cuidado. Então, o empoderamento, né, quando a gente pensa em pessoas, o desenvolvimento e empoderamento desses profissionais, dessas lideranças, e o ensino voltado para pesquisa e inovação e principalmente tecnologia, né, com uma prática sempre baseada em evidência. E eu acho que de uma maneira geral e muito sucinta, Vânia, acho que isso que eu gostaria de trazer aqui hoje. Fico aberta aí para as próximas questões. Mas agora eu gostaria de convidar a Elideia, né? Elideia também aqui fazendo uma liderança, né, como diretora de qualidade assistencial da Rede DOR, uma liderança de vários hospitais, na mesma linha aí que a Elizabeth está trazendo. Então, Elideia, eu gostaria que você pudesse contribuir um pouco, trazendo de como você, como diretora, né, de qualidade assistencial, e a própria Cláudia já trouxe dos desafios, né, do modelo para garantia, né, um dos grandes desafios é a garantia da qualidade e da segurança dos nossos pacientes dentro do sistema, né, a gente sempre precisa estar olhando isso como uma das principais entregas do modelo, é a questão de como vocês conseguem, né, dentro da Rede DOR, alinhar as diferentes unidades, né, em diferentes estados e, obviamente, com culturas diferentes, né? O quanto que vocês e como que vocês trabalham para ter este alinhamento dentro de uma rede. E aí, Ivana, você me provocou, acho que tanto a Cláudia quanto a Elizabeth trouxeram aí muito bem os conceitos que a gente precisa discutir enquanto modelo assistencial, né? Todos eles acabam girando em torno das mesmas coisas, não tem muito como variar, a gente precisa colocar a pessoa no centro do cuidado, a gente precisa valorizar o profissional, a gente tem que estar discutindo valor, a gente tem que estar discutindo jornada, e aí para nós na Rede DOR, exatamente o maior desafio é como alinhar tudo isso. Eu sempre falo que nós não somos um pacote de hospitais, ou seja, eu brinco que nós não somos uma rede de McDonald's, porque seria mais fácil chegar e empacotar tudo e falar que o combo é 1, 2, 3 e 4, e a partir de agora todo mundo está trabalhando. Só para historiar um pouquinho, a Rede DOR começa com um centro de exames de imagem, de exames diagnósticos, com o Dr. Jorge Mal lá em 77, ou seja, é uma rede que já tem há 45 anos, quando o primeiro hospital foi inaugurado em 98, que foi o Barra DOR, e a partir daí a rede hoje tem 68 hospitais em 12 estados, mais o Distrito Federal. Então, a gente tem diferenças muito regionais, porque a gente sabe que o nosso Brasil é um Brasil bem diferente entre os nossos estados, e que, à medida que foi crescendo, foi entendendo, como a Cláudia tão bem colocou, que a gente precisa trabalhar uma rede de um cuidado coordenado e não é só o hospital. Nosso modelo, que até então é o hospitalocêntrico, precisa ser quebrado e eu preciso, sim, colocar a pessoa no centro do cuidado e entender uma coordenação desse cuidado. Então, hoje a Rede DOR já tem mais de 62 centros médicos, que é onde a gente vai buscar a estratégia de fixação desse profissional na coordenação do cuidado, numa atenção primária desse cuidado, né? Tem mais de 50 clínicas de oncologia, com mais de 67 mil colaboradores e 87 mil médicos. E aí, como é o nosso desafio de agregar cada vez mais, porque quando eu venho em um hospital, eu venho toda uma rede junto desse hospital, o centro médico, os pontos de apoio, porque aqui eu não estou nem citando as partes de exames diagnósticos, de imagem, laboratório, que também a rede hoje tem, bancos de sangue. Então, quando é adquirido um hospital nessa região, fatalmente a gente vai ali montar um modelo de integração desse cuidado. Para nós, hoje, está muito definido que o resultado financeiro que a rede atinge em cada uma das unidades, ele é calcado em qualidade técnica e qualidade percebida. Muito semelhante ao modelo de valor aí, né? Onde eu preciso trabalhar a qualidade e o custo. Então, dentro desse modelo, a gente tem o paciente no centro do cuidado, a pessoa no centro do cuidado e os profissionais como sendo aí a nossa base para fazer tudo isso acontecer. E tudo isso é cascateado para cada unidade de negócio, que é assim que a gente chama, com a metodologia de gestão por processo.
Então, sempre na liderança de um médico e de um enfermeiro, com uma equipe multi ajudando essa unidade de negócio. A gente tem a unidade de negócio emergência, centro cirúrgico, unidade de internação, SADT, ou seja, a gente promove uma capacitação dessa equipe para que eles entendam pilares de governança clínica, que para nós é a base do cuidado. Então, Cláudia também falou disso, da importância de eu analisar o perfil epidemiológico do meu paciente, porque ele é diferente, né? Ele vai ser diferente entre nós 3 aqui, ele vai ser diferente entre as 68 unidades dos hospitais aqui da Rede Dó. Então, cada diretor é fomentado a entender o seu perfil assistencial, a entender todas as partes interessadas daquele negócio naquele local, porque a gente precisa trazer essa interface de todas as partes interessadas. É claro que até o fornecedor, se eu vou crescer um hospital numa região, eu vou crescer uma rede integrada nessa região, o fornecedor também vai fazer parte desse nosso desenvolvimento. Então, a partir da definição do perfil epidemiológico, são elencados as diretrizes, os protocolos que nós entendemos como sendo específicos daquele hospital. A gente tem uma série de protocolos assistenciais, tanto de segurança quanto clínicos, que são obrigatórios para as unidades, e aí sim é alimentado um sistema de auditoria clínica para identificar aí o cumprimento dessas diretrizes que foram traçadas, e toda aquela parte de gestão de risco, que já vem lá da Política Nacional de Segurança do Paciente, né, legislada aí em 2013, então todo o controle dos eventos adversos e o aprendizado que esse evento serve, ele só serve para isso, vamos lembrar, né? Evento adverso só serve para a gente aprender alguma coisa com ele, então toda a parte de gestão de risco, e não só assistencial. Hoje a gente tem, do ponto de vista corporativo, risco de todo o hospital, em todas as esferas aí da possível risco que existe na organização, mas a gente tem toda uma metodologia para acompanhar essa gestão de risco e, a partir daí, criar os planos de desenvolvimento. Cláudia também citou, na pandemia a gente aprendeu muito, acho que a Elizabeth também falou, né? Toda crise a gente cresce, e nós tivemos um grande aprendizado com gestão de pessoas, porque a gente começou a usar ferramentas digitais para poder fazer educação. Então, hoje, toda a parte desse treinamento que a gente precisa fazer, e até do ponto de vista da rede, que ele é corporativo, porque tem muita coisa que se repete em todos os hospitais, então essas diretrizes educacionais, suporte à vida, metas de segurança, protocolos prioritários, a gente tem isso hoje numa plataforma de EAD, e um dos grandes diferenciais que eu tenho muito orgulho de falar, porque ele é da minha área hoje, é a questão do monitoramento desses resultados. Nós temos uma base de dados já de 10 ou 13 anos já de indicadores de qualidade técnica, na base de adulto, com 25 indicadores que estão monitorados em todos os hospitais, e na parte materno-infantil, com quase 30 indicadores. E esses indicadores, todo mundo que a gente tem na ANAP um grande programa aí, né, o nosso projeto SINHA aí de monitoramento de indicadores, que é para nós o benchmark, mas é muito difícil monitorar indicadores, porque a gente tem que alinhar as fichas técnicas, e com o desafio de 68 unidades, todo mundo tem que entender exatamente o que a gente está medindo, e mensalmente é emitido um boletim. Nossos hospitais são divididos em 3 grupos de hospitais, o triplo EIME, o grupo EIME e o duplo EIME, ou seja, os entrantes entram no grupo E, e aqueles com maiores destaques vão para o triplo EIME, cada um deles com metas bem específicas de acordo com o grupo de hospitais, e mensalmente a gente reúne. Semana passada foi a semana de REDIR, reunião de diretores, então é uma semana inteira onde todo o board da empresa, os vice-presidentes de operação, o vice-presidente financeiro, o vice-presidente de serviço médico, reúne com todos os diretores, e por grupos de estados e de regionais, a gente avalia aí como é que está sendo feito o resultado do hospital financeiro, qualidade percebida, porque nós temos um olhar muito grande para ETCAPS e NPS, dentro daquela linha de valor, né, de entender realmente a percepção do paciente, mas principalmente qualidade técnica. Então, os hospitais têm, os diretores têm que demonstrar em que nível eles estão aí nos nossos rankings dos hospitais, e se não cumpriram as metas e os indicadores, qual é a análise crítica que eles têm desse dado. Então, isso é uma cultura que hoje eu entendo que melhorou muito o nosso desempenho assistencial, e atrelado a isso, ao final do ano, a gente tem um programa de remuneração variável. Então, cada unidade de negócio tem os seus indicadores financeiros, qualidade percebida e qualidade técnica, sempre nesse pilar, que ele é remunerado aí com um bônus no início do ano, mediante o cumprimento de metas. Então, acho que a gente acaba fechando esse ciclo. O nosso grande desafio nesse momento sempre é a gestão de mudança, é trazer esses hospitais para o nosso padrão, claro, né?
colocar os hospitais no nosso patamar. Para nós, 80% dos hospitais, no mínimo, tem que ser acreditados. O ano passado, a gente adquiriu 16 hospitais, onde a grande maioria deles não era acreditado. Então, é um esforço muito grande de adequar as práticas até chegar no patamar da acreditação e manter 85% deles acreditados com excelência, que a gente hoje consegue, tanto nível 3 quanto JCI e ONA. Nós temos 10 JCI já, dentre os 68 hospitais, e até o final do ano, se Deus quiser, teremos mais 6, ou seja, vamos aumentar em 60% do que é o nosso modelo da JCI. Atualmente, o nosso desafio maior está sendo fazer a integração dessa rede mesmo. Como eu citei, a gente começou até na parte de exames e depois logo veio para a rede de hospitais, mas principalmente trabalhando linha de cuidado. Então, todo o nosso olhar desse ano está sendo linhas de cuidados estratégicas, materno-infantil, oncológica, cardiológica e o cuidado do idoso, entendendo aí a importância da gente, depois de ter uma boa gestão por processos, por unidade de cuidado, conseguir efetivamente acompanhar o paciente na sua jornada. Eu vi aqui no início que o doutor Eugênio Vilaça estava conosco, pelo menos no início. O Eugênio foi meu grande guru na oportunidade que eu tive de trabalhar com ele no governo de Minas, exatamente trabalhando modelo de saúde na gestão pública, que para mim ainda é mais encantadora, porque a gente contribui aí com uma grande população, e é onde eu aprendi demais, que é exatamente o modelo centrado aí na atenção primária e linhas de cuidado, trabalhando aí os perfis dos pacientes que a gente tem em cada unidade. Então, para a gente passar para as perguntas, eu estou aqui já no meu limite do tempo, eu queria mais uma vez parabenizar a ANAP e dizer que assim, foi ótimo, a gente até fez uma reunião de briefing, mas a gente não imaginaria que ficaria tão boa na minha percepção. A Cláudia trouxe um conceito muito amplo e claro aí de tudo que a gente tem que fazer para atender um grande modelo, né, e já demonstrando aí um reconhecimento dessa população de enfermagem, que é quem mais contribui com isso. A Elizabeth traz um desafio, que é o que a gente tem no dia a dia, de crescer e de manter esse padrão. E aí, nessa experiência da rede, eu também queria reforçar isso. Acho que o mais importante é trabalhar rede integrada, coordenada, e aí, como a Cláudia falou no início, gente, isso na teoria está muito claro e é muita evidência, só que no nosso dia a dia é muito difícil da gente colocar. E a última fala, alguém já falou alguma coisa aqui no chat que me chamou muita atenção de como engajar as pessoas. A gente também entendeu que o médico tem que ser motivado para essa mudança de cultura, tá? É o grande desafio sempre. Então, na nossa unidade de negócio, obrigatoriamente, a gente identifica um profissional médico e de enfermagem para fazer essa coordenação. O médico, na verdade, dá a diretriz, a enfermagem faz a grande maioria do trabalho. Só que o médico acaba empoderando essa unidade de negócio. E como ele vai ser cobrado dos resultados, no final, ele acaba tendo aí um olhar diferenciado. Então, obrigada, Vânia, obrigada, ANAP, pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui com a Cláudia e a Elizabeth também. Eu gostaria de abrir agora para o debate e trazer as perguntas do nosso público aqui. Várias manifestações aí de parabenização de vocês, né? E eu quero pessoalmente agradecer de novo, né? E vieram perguntas direcionadas para algumas de vocês e outras mais genéricas, né? E todas trazendo a importância do modelo assistencial justamente como um core da organização, né? Do cuidado nas instituições. Queria chamar aqui primeiro a Cláudia, né? Que tem uma pergunta que acho que cabe bem para você, né? Que o Rodrigo fez para a gente, né? Como as health techs podem contribuir com a mudança do modelo assistencial das operadoras de plano de saúde e dos hospitais privados, né? Já elencando aí a importância da inovação, das health techs, de como que isto está impactando e como pode ajudar que a gente realmente tenha modelos mais ágeis, com cada vez entregas superiores para o nosso paciente e para a sustentabilidade das organizações. As health techs são grandes parceiras das instituições, né? Especialmente muitas startups em parceria com as instituições e projetos muito interessantes, né? Eu vejo que o importante é a gente fazer a pergunta certa, né? É saber qual é o problema que a gente precisa efetivamente direcionar, né? E a partir desta definição, qual é o problema, qual é
o direcionamento que eu preciso, a gente precisa buscar soluções conjuntamente, né? Acho que a gente tem toda a expertise na área da saúde, né? E eu vejo que as health techs vêm para trazer toda a expertise técnica, né? Para a gente conseguir desenhar soluções interessantes num modelo de cocriação, né, que inclusive possam servir não para nossa instituição apenas, né, mas para a gente até se lançar no mercado, né, e gerar novos negócios, né. Várias instituições têm feito isso hoje em dia, né, acho que setores de inovação nas organizações ajudam muito, né, capacitar os profissionais das instituições nessas metodologias também agregam bastante valor, né, mas acho que eu começaria com a pergunta certa e o problema a ser endereçado, e buscar a solução juntos. Muito obrigada, Cláudia. Elizabeth, não? Uma pergunta que veio durante a sua fala da Itana. A Itana fez várias perguntas, aliás, obrigada, Itana, né? Foi, acho que a que venceu no quesito número de perguntas, e bem interessantes. E eu vou juntar duas questões que a Itana trouxe para nós, né? Então, ela faz uma pergunta de como a gestão da mudança foi realizada para a introdução desse novo modelo, né, Elizabeth, na discussão na DASA, né, de como a gestão da mudança foi feito, e justamente como também você entende que a articulação dos diferentes stakeholders, né, das expectativas das empresas, dos colaboradores, dos clientes, fornecedores, sociedade, acionistas, tem esse equilíbrio dentro do modelo e as expectativas atendidas. Então, a primeira questão, em relação à gestão da mudança, como foi feita? Nós tivemos o cuidado de aproximar inicialmente principalmente as lideranças, né? Aqui a gente trabalhou, inclusive, pensando nessa grande mudança aí do modelo, no nosso organograma. Hoje a gente tem um organograma que a gente chama de tríade, né? Então eu tenho o diretor-geral, abaixo do diretor-geral, o diretor médico, o diretor de operações e a diretora assistencial, né? Eu sei que a realidade de grandes hospitais, né, de hospitais de referência, mas não é a realidade do Brasil, né? Então, a gente pensou primeiro nesse empoderamento da liderança aí de enfermagem, né, da liderança assistencial, porque seria o nosso grande promotor aí nesse grande movimento, né? Então isso foi um movimento muito estratégico, né? Claro que com valor muito agregado, tanto do ponto de vista de valorização, mas principalmente de empoderamento. E uma outra coisa que é extremamente importante quando a gente fala em gestão de mudança é que a gente tem que estar muito alinhado, né, com a alta liderança. Então, houve também todo um movimento interno da alta liderança de apresentar todo esse processo de mudança em todos os fóruns. Então, nossos vice-presidentes estiveram em todos os fóruns antes do lançamento oficial, né, do nosso novo modelo. Então, acho que isso engaja de certa forma, né, cria ali um ambiente sinérgico, né, as pessoas se sentem pertencentes, mas de tudo isso, o principal foi trabalhar com a base. A gente fez workshops com a participação de mais de 300 profissionais das equipes multidisciplinares, isso de forma simultânea, em parceria com uma consultoria, né, porque a gente trabalhou de uma forma muito didática, muito intuitiva, de maneira que isso pudesse ser estratificado desde a base, né, que todos pudessem entender o valor, né, que esse modelo traz. Então, acho que a gente
de certa forma, conseguiu fazer um movimento, né? Não posso dizer que 100%, mas na grande maioria eu acho que os nossos profissionais entenderam, né? Nossos colaboradores entenderam que seria um valor agregado tanto para o colaborador, pela valorização do profissional, e para o paciente, né? O que todos nós esperamos aqui, que é um cuidado de excelência e uma experiência que seja reconhecida, né, que seja percebida. Agora, em relação à segunda pergunta, né, a articulação dos diferentes stakeholders. Então, assim, quando a gente pensa aqui no montante de stakeholders que estão envolvidos, né, no modelo assistencial, o nosso intuito, quando a gente desenha, quando a gente trabalha um modelo, ele sempre está alinhado com as perspectivas, os valores, né, e as entregas do que se espera, né, enquanto negócio. Então, os nossos valores e as nossas entregas, elas estão muito atreladas ao que os nossos stakeholders desejam. Né, para vocês terem ideia, quando a gente começou esse desenho, eu disse lá da aproximação que a gente fez lá com todas aquelas áreas cross, nós ouvimos todas as áreas para entender deles qual era a perspectiva e o que eles esperavam de um modelo assistencial. Quando a gente falava em modelo assistencial, o que vinha à mente, né? E claro que a gente foi moldando ali, né? Porque às vezes tem uma distorção até do entendimento, mas a gente usou até uma pesquisa que foi feita com mais de 3.000 pessoas que usam os nossos serviços para a gente entender a expectativa dos nossos clientes. Então, tudo isso foi levado em consideração para a gente, de certa forma, tentar, né? Claro que isso é tudo muito inicial, né? Quando eu digo aqui, eu estou falando de uma história de menos de um ano, né? Oficialmente, claro que a gente começou a desenhar isso tem 1 ano e meio, mas oficialmente, com uma formatação e com toda uma lógica, a gente lançou tem 4 meses o nosso modelo, pensando em toda essa coordenação. Então, assim, estou falando de realidade, mas de uma construção longa aí, né, pela frente. Mas a gente tentou atender às expectativas de uma forma que a gente entregue realmente um melhor cuidado, um melhor desfecho, reduza aí qualquer impacto, né, que de certa forma onere o sistema, reduzindo desperdícios. Eu acho que essa foi a lógica. Elideia, tem uma pergunta aqui do Oberdan Costa, né? Os modelos assistenciais dos provedores de saúde, em geral, emprega uma abordagem reativa de prevenir e controlar as condições de saúde. Muitos desses modelos em todo o mundo foram colocados em xeque agora, durante a crise provocada pelo Covid-19. Seria interessante ampliar e aprimorar os serviços de saúde, principalmente na atenção primária, como uma abordagem proativa em direção à transformação digital? Com certeza, né, Vânia? Acho que todo o caminho da saúde, quando a gente faz discussão de valor, hoje a gente está sem caminhar para esse sentido por conta do sistema fragmentado que a gente tem, onde o paciente, como a Cláudia também colocou no início, é paciente, ou seja, ele não era um ser ativo desse sistema e ele não tem uma coordenação do cuidado, ele acaba indo por todos os pontos de atenção e nem sempre se beneficiando. Acho que o grande desafio que a gente teria, um dos grandes que a gente teria para organizar esse sistema integrado agora, calcado e organizado pela atenção primária, é também a gestão da informação desse paciente, porque hoje ele até vai a um ponto de atenção primária, seja lá na estratégia de saúde e família na gestão pública, seja lá nos centros médicos na gestão privada, mas depois ele se perde no sistema e eu não tenho mais informação. Ele vem, ele faz um exame, ele volta, ele vai a um hospital e a gente continua pedindo exame e a gente continua fazendo alguns procedimentos com ele, quando, na verdade, se eu tivesse todo o histórico dele passeando pelo sistema, parece que na gestão pública a gente já tem aí um caminho nesse sentido, né? Na nossa época, no governo de Minas, foi um dos pontos mais impactantes, que era o prontuário único do paciente, para que a gente conseguisse integrar esse paciente. Então, toda a transformação digital, toda essa ajuda de tecnologias,
eu acho que ela só vai ajudar a gente a conseguir mudar esse sistema de saúde. Mas, junto com isso, tem que ter também um entendimento da prevenção. E aí, quem fez a pergunta colocou muito claramente, a pandemia ensinou muito a gente, né? Os pacientes que eram pacientes com menor comorbidade, pacientes que provavelmente eram mais, cuidavam melhor da sua saúde, tiveram um desfecho mais favorável na doença. Então, é aí que a gente tem que investir. Nós temos que identificar aqueles pacientes de risco, trabalhar esse como uma situação de risco, e, por outro lado, aqueles pacientes que não fazem parte desse nosso time de risco, ter uma coordenação do cuidado dele para ele entender que, na hora que ele precisar, ele vai conseguir transitar por esse sistema que antes era fragmentado, que precisa ser rede de atenção à saúde. Então, eu concordo com quem fez a pergunta. Esse é o caminho, sim. É um desafio, mas é um caminho. Agora eu vou lançar uma pergunta e um desafio para as três. Mas vou pedir de novo, aí mantendo a nossa ordem, né? Que a Cláudia talvez pudesse iniciar. A Jussara pergunta, Cláudia, se você poderia citar indicadores, né? Aqui ela pede indicadores de processo, mais utilizados no modelo de vocês, mas talvez também de desfecho, né, Cláudia? A gente tem falado quanto que o modelo impacta desfecho. E já alinhado a isso, acho que a gente pode unir duas perguntas, porque nós todos sofremos o impacto da pandemia sobre a nossa força de trabalho, né? Se pudessem também trazer, porque o modelo ele é, né, feito para pessoas, mas com base aí em pessoas fazendo ele acontecer na beira do leito, na beira do cuidado, para cada um que estiver no sistema. Que estratégias que vocês utilizaram, a pergunta da Cássia, para promover a retenção de talentos e o engajamento da força de trabalho, tanto no modelo, mas também alinhado a toda a questão da Covid-19 que nós estamos enfrentando aí, uma questão que no Brasil acho que não era tão forte, mas no mundo já da falta dos profissionais da área da saúde, em especial a enfermagem. Começando pela questão dos indicadores, acho que os principais indicadores do modelo assistencial vão estar sempre relacionados a desfechos, né? Então, hoje nós enxergamos que todos os indicadores que estão no nosso BSC, né, e é interessante aqui no Einstein que não apenas diretores, gerentes, coordenadores, mas todo trabalhador que está na ponta, desde do mais simples, ele tem as suas metas, né? Ele tem metas individuais e ele tem as metas coletivas e ele é igualmente elegível a bônus, né? Então, os principais indicadores estão no formato BSC, nós medimos como um resultado, né, do nosso modelo, todos os indicadores de eficiência, né, por exemplo, dentro do programa fluxo do paciente, tempo médio de permanência, o giro de leito e mais tantos outros, temos indicadores específicos de produtividade dentro de um programa de produtividade e pessoas, né, então metas relacionadas a quadro, a headcount por leito, headcount por saída, por paciente dia, uma série de indicadores financeiros, né? Obviamente, receita, margem EBITDA, EBITDA. Os principais são, obviamente, os indicadores de desfecho, né, que estão relacionados à qualidade, à segurança no cuidado, posso citar vários, muitos deles obrigatórios, relacionados às infecções nosocomiais, bem como os indicadores relacionados à alta confiabilidade, né, que é a nossa busca em relação a zerar eventos catastróficos, reduzir ao máximo eventos graves, todos os indicadores de satisfação dos pacientes, né? A gente seguia muito pelo NPS e satisfação dos médicos, que é um ativo importante também para a nossa organização, e a satisfação da equipe, né? Bem como todos os indicadores de crescimento, né? e de pessoas relacionados à produção científica, relacionados à qualificação, treinamento das equipes, né? E para
boa parte desses indicadores de desfecho, a gente tem indicadores de processos, né? Então, a gente mede a adesão aos bundles, né? Então, se eu tenho uma meta de redução de infecção de sítio cirúrgico em cirurgia limpa, eu tenho o bundle e eu meço de maneira sistematizada a adesão a esse bundle e trabalho com melhoria contínua. Né? Bem como os protocolos gerenciados, né, relacionados a diversas condições, também o fato de serem gerenciados implica que são mensurados em termos da adesão. Então, para os principais indicadores de desfecho, a gente mede os processos correlacionados. E com relação à segunda pergunta, realmente acho que é hoje o grande desafio que todas as instituições enfrentam, né? Não só no Brasil, mas no mundo, né? A questão da retenção dos profissionais, o afastamento dos profissionais das condições de trabalho. Eu vejo que assim, um caminho, né? O Magnet é um caminho, né, para a gente trabalhar o poder de atração e retenção dos profissionais de enfermagem. Hoje há diversas publicações que mostram, né, que hospitais Magnet têm menores índices de turnover, têm menores índices de burnout entre os profissionais de enfermagem, além de melhores desfechos, né? Porque, de alguma maneira, todo o processo de designação você tem que oferecer uma série de condições de trabalho, condições de crescimento, apoiar a estratégia da organização, criar um plano, né, de desenvolvimento e de retenção de profissionais. Então, de uma maneira bastante organizada, o Magnet nos permite isso para os profissionais de enfermagem e acaba criando uma cultura institucional para os demais profissionais, né? Mas o que eu enxergo é um conjunto mesmo de fatores, né? A gente hoje precisa cuidar da saúde dos colaboradores, precisa cuidar da saúde mental dos colaboradores, e acho que a maneira como a gente organiza a assistência, a maneira como a gente engaja os colaboradores na proposta de soluções para os problemas, né, é bastante interessante, porque à medida que as pessoas se sentem participantes, têm informações, né, elas conseguem ter uma melhor compreensão e contribuir com o cenário e as mudanças que são necessárias. Muito bom, obrigada, Cláudia. E o cuidar de pessoas, né, que estão na linha de frente, enfim, de todos os colaboradores, visto aí as altas taxas de burnout, tem se mostrado uma das fortes estratégias institucionais, né? Quero citar aqui uma estratégia nossa aqui no Hospital Moinhos de Vento, onde a gente disponibilizou e segue disponibilizando, né, desde o início da pandemia, o atendimento psicológico gratuito para as nossas equipes, né? E foi uma das ações muito valorizadas, e ela segue, né, sendo disponibilizada, visto o impacto positivo aí que tem. Gostaria de convidar a Elizabeth e a Elideia na sequência aqui para falar sobre a mesma pergunta. Eu não vou ser repetitiva, acho que a Cláudia explanou muito bem aí, né, os indicadores. Eu acho que na sua magnitude a gente tem os mesmos indicadores, acredito que a gente não detalhou aqui, mas de certa forma nos grandes grupos aqui a gente também trabalha com os mesmos indicadores. Em relação às estratégias de retenção dos profissionais, eu vou citar uma iniciativa que nós temos muito estruturada, que é chamado de DASA Cuida. A gente tem centros de referências com uma estrutura muito bem equipada, que a gente acompanha os nossos profissionais de forma proativa,
Então, a gente tem um serviço multidisciplinar, né, onde eu tenho nutricionista, psicólogos, médicos generalistas, médicos especialistas, educador físico, e os nossos profissionais eles são convidados a serem acompanhados por esses serviços, e a gente mantém ali o segmento da integralidade do cuidado, né, da mesma maneira que a gente oferece para os nossos pacientes, os nossos colaboradores também possuem essa oportunidade. A gente tem alguns programas específicos dentro desses centros de referência, e esses centros, eles são distribuídos em todas as regiões que nós temos serviços, né? Então, a nível Brasil, nós temos clínicas de atendimento, e dentre eles alguns programas. Então, a gente tem programa de tabagismo, a gente tem programa de emagrecimento, de acompanhamento de gestante, e tem, dentre outras, né, principalmente do ponto de vista de saúde mental, a gente tem alguns programas que são muito exitosos, a gente acompanha os indicadores e nós temos muito impacto, assim, com relatos, assim, emocionantes dos profissionais que participam aí desses programas. Então, acho que isso foi um grande avanço aí, talvez a pandemia tenha nos impulsionado, né, inclusive com o avanço da telemedicina, né, e teleatendimento, então esses profissionais, eles têm 24 horas acesso a um médico, caso ele necessite, e também do enfermeiro, então tem todo um trabalho ali de acolhimento e de direcionamento dos colaboradores, então acho que é uma iniciativa bem legal de ser citada aqui. Obrigada, Elizabeth. Elideia, consegues contribuir também com exemplos? Pois é, vou na mesma linha da Elizabeth, não vou repetir o que já foi dito, mas assim, acho que do ponto de vista da estratégia para a retenção, que é assim, o desafio de todos nós, né, o que a gente busca fazer é realmente engajamento desse profissional, então no modelo de assistência, quando ele entende o propósito, entende a gestão do negócio e o resultado que a gente vai monitorar, ele acaba participando mais do trabalho, né? Nós temos também um programa grande de qualidade de vida, que nós estamos reforçando, não é só a Redditor, todo mundo está nesse desafio de cuidar da saúde mental dos colaboradores e de cuidar desse colaborador como um todo. E também uma parte que eu acho que sim, acaba tendo oportunidade, que é o desenvolvimento profissional. Esses nossos colaboradores, esses nossos profissionais, eles conseguem entender que eles têm oportunidade dentro da própria rede. A gente tem vários exemplos de profissionais que migraram em cargos dentro da própria rede, num programa que chama Movimenta Rede, e para isso agora, avaliadas as competências necessárias, a gente desenvolveu um programa de Academia Redditor, que é de educação desses profissionais em todos os níveis, até que no nível da direção são elencados aí alguns potenciais substitutos, e a gente começa a fazer formação desse profissional. Então, nós estamos na segunda turma de MBA executivo, essa específica para profissionais da rede, que tem aí uma avaliação para potenciais cargos de liderança. Então, eles participam de um programa formal de desenvolvimento profissional e que depois são aproveitados dentro da própria empresa, porque, como cresce muito, a gente sempre tem oportunidades aí dentro da empresa. Com relação aos indicadores, quando eu falei de gestão de unidade de negócio, é muito claro que a gente busca lá o resultado, então, os indicadores de resultado financeiro, qualidade percebida e qualidade técnica. Só que para cada unidade de negócio desses, eles têm que trabalhar os indicadores de processo. Então, na emergência, eu quero ver o tempo de tomada de decisão, eu quero ver a taxa de retorno não programado, né, que gerou internação, para poder avaliar o cuidado que a gente prestou a esse paciente quando buscou a emergência, mas no processo da unidade de negócio emergência, eles têm que avaliar todos os tempos. Então, tempo de contratualização com o laboratório, tempo de contratualização com o SADT, tempo da espera, o tempo da classificação de risco. Então, é uma lógica de processo que não diferencia do que já foi dito até então. O importante é a gente cobrar lá e buscar o desfecho, sempre favorável, mas para isso a gente tem todo um trajeto que tem que ser feito. Eu acho que o mais importante é desenvolver nos nossos profissionais o entendimento da gestão. Quando eu estava escutando tudo isso aqui, eu ficava pensando lá, 25 anos atrás, quando eu era gestora da UTI e me considerava uma excelente gestora da UTI no Natal, porque eu fazia escala de médicos de plantão. Eu sempre falo para todo mundo isso, porque a gente tem um passado negro sempre, né? Então, assim, como que um gestor de uma unidade de negócio pode se entender gestora se ela está focada em escala de plantão? E eu ainda falava, a minha UTI no Natal é ótimo, o problema é o laboratório.
Como é que eu tenho uma UTI natal ótima se eu não tenho um laboratório? Então, o que mudou daquele minha início de carreira do ponto de vista assistencial para o que hoje eu defendo junto aos gestores dessas UTIs neonatal? O que mudou foi a ferramenta de gestão, gente. Então, o que nós precisamos desenvolver em todos os nossos profissionais, e aí sim, Cláudia reforçou isso, não é só para o líder, não é só para o gestor da unidade de negócio, o médico, o enfermeiro no meu modelo, mas é para todos os profissionais daquela unidade. No modelo JCI isso fica muito claro, porque quando eles fazem o tracer buscando resultados, eles querem ver lá na ponta se a enfermeira da ponta, se o técnico da ponta entende quais são os indicadores que são monitorados naquela unidade. Então, o que a gente precisa fazer é desenvolvimento desses profissionais com ferramentas de gestão, porque na faculdade nós, médicos, pelo menos, não tivemos nenhuma formação e continuamos a não ter, exceto raras exceções, né, de modelos novos aí de educação que começam a trazer para esses profissionais essa vivência de gestão. E já indo nessa linha que a Ilideia nos trouxe, né, do modelo, do olhar para o colaborador, mas também as medições, tanto de processo como desfecho, olharem realmente para o nosso paciente, para o que nós estamos entregando. Então, eu queria ver se vocês podem trazer algum exemplo de como vocês estão olhando, de como melhorar e tornar mais ágil, né, a jornada do paciente, né? O Fábio traz a pergunta especificamente para o pronto atendimento, mas eu acho que vale a pena a gente conversar nessa agilidade, também no olhar como um todo do nosso sistema, né? Visto que hoje todos nós temos desafios aí do tempo de permanência, né, dos nossos pacientes dentro das instituições, pacientes de longa permanência, ou aquele que fica 3 dias, poderia estar aí 2 dias, ou 1 dia e meio, enfim. Que estratégias, né, vocês têm utilizado para a gente tornar mais ágil, e não só ágil, mas também cada vez mais satisfatória, né, que o paciente tenha essa percepção de realmente ele estar sendo cuidado, né, do uso adequado de recursos para alavancar a experiência, né, e também envolvendo a questão da remuneração, né, o quanto que o modelo remuneratório atual ele realmente tem conexão com os nossos resultados que nós temos aí nos nossos modelos vigentes. Eu entendo que hoje o modelo de remuneração, ele induz, né, ao maior uso das unidades de primeiro atendimento e até o modelo de negócio das instituições, né? Então, é uma conveniência muito maior para o paciente se dirigir ao PA e conseguir um tratamento mais rápido do que até agendar uma consulta, agendar exames, né? Então, o próprio sistema, né, à medida que ele não contribui para a agilidade, né, no cuidado ambulatorial, ele acaba penalizando muito as unidades de primeiro atendimento, né? Mas talvez a gente precise de um sistema que conte com algumas penalidades ou algumas regras de uso para que efetivamente o PA ele seja destinado à emergência, bem como é preciso que a rede, né, ela esteja toda integrada e favorecendo também para que o indivíduo busque o cuidado com a sua saúde, né, para que ele consiga focar na prevenção, né, para que ele consiga focar na promoção da sua saúde, na qualidade de vida, né. Então, acho que tem muito do desenho do sistema, né, e de como a gente oferece isso, né, na visão de cuidado integrado para afastar a baixíssima complexidade das emergências, né? Então, tem uma parte forte de educação da população e acho que o uso da tecnologia pode favorecer muito, né, para que a gente tenha um melhor uso das unidades de primeiro atendimento, né? Hoje a gente conta com a possibilidade do teleatendimento, né? Quantas vezes seria possível fazer um teleatendimento antes com uma definição de conduta e até o encaminhamento ou não a uma unidade de primeiro atendimento, né? Então, eu acho que a solução passa pelo redesenho do modelo, enquanto um sistema de verdade integrado, focado na qualidade
de vida, definir critérios, né, e talvez até penalidades, e o uso mais adequado da tecnologia e da educação da nossa população. Dar continuidade aqui, trazendo um pouco a prática aqui do meu cotidiano, em cima do que a Cláudia traz. Como eu disse inicialmente, a DAS é uma empresa que investe muito em tecnologia, e hoje nós somos o maior banco de dados, né, da América Latina. Nós temos mais de 6 bilhões de dados aí dos nossos pacientes. Nós atendemos 20 milhões de pacientes de CPF único por ano, né, visto o número de serviços que nós temos. E isso proporciona que a gente consiga fazer uma intervenção de imediato quando é identificado alguma possibilidade de algum desfecho negativo para o paciente, né? Então, quando ela traz essa tecnologia, me vem muito essa oportunidade de predição, né, que nós temos, de intervir, talvez antes do paciente chegar num momento aí de gravidade ou de agudização do problema. E uma outra questão que nós trabalhamos aqui fortemente em relação a essa questão de tecnologia é o teleatendimento. Nós temos uma plataforma que ela é um aplicativo chamado NAV, N-A-V, e a gente teve um crescimento exponencial aí durante a pandemia, e é uma plataforma que você entra de forma automática ali, você clica e já é atendido de imediato pelo médico, né, com tempo de espera aí de no máximo 5 minutos. Então eu acho que isso de certa forma agiliza aí, né, a jornada do paciente e acaba desafogando os nossos pronto atendimentos, né, o primeiro atendimento aí de forma bem criteriosa, né, você acaba tendo um pouco mais de critérios aí para direcionar o paciente para esse primeiro atendimento. Então é só alguns exemplos aqui que me vieram à mente aqui, que hoje a gente está trabalhando. Muito obrigada. Elideia, consideração final? Isso, eu vou só contribuir quando o Fábio perguntou aí especificamente sobre o PS. Na Redditor a gente usou uma estratégia de gestão de fila, implantando o Smart Track. Então, o paciente é orientado na entrada a separar em 2 fluxos. Eu brinco com um fluxo em pé e um fluxo sentado ou deitado, mas rapidamente, por gestão de fila, ele vai para um tipo de profissional e o administrativo desse setor encaminha ele para as unidades diagnósticas, que antes, quando a gente avaliava, fazia a classificação de risco e o médico atendia, a gente falava, vai no exame, ia todo mundo no exame. Depois vai na imagem, ia todo mundo na imagem. Agora não, a gente gerencia essas filas e fizemos também uma implantação de uma punção única, que a gente viu que reduziu 35% o tempo de espera desses pacientes azuis e verdes que a Cláudia citou e que a gente realmente deveria desviar do sistema. Para desviar do sistema hospitalar, a gente está implantando, então, a estratégia de centro médico. E aí, investindo fortemente em marcação naqueles pontos críticos que já foram citados aqui, de capturar rapidamente esse paciente, de avaliar a satisfação dele. Então, tanto no centro médico quanto no PS, a gente avalia NPS e HCAHPS para entender as demandas trazidas por esse paciente e o que a gente precisa melhorar nos processos. O que a gente tem visto que é sempre o maior desafio, que você já citou aqui, Vânia? Comunicação com esse paciente. Porque às vezes ele acha que está esperando muito tempo, 1 hora para fazer uma tomografia. E eu vou dizer, ótimo, né? 1 hora, considerando o pedido, ida para o exame e voltar, tá bom, está sendo tal de bom tamanho. Então, a gente começou a reforçar a comunicação com ele para ele entender que os tempos são necessários para aquele exame, por exemplo. Agora, você citou uma coisa que eu acho que a gente não consegue ainda, que é a questão da remuneração mudar essa história, né? Nem as operadoras estão vendo, algumas pessoas colocaram aqui no chat, a operadora, quando se aproxima de tentar avaliar modelo assistencial, ela faz um trabalho que, na minha percepção, não é dela, então nós já temos aí inúmeras certificações de acreditações e a operadora ainda se sente no direito de vir avaliar uma coisa que já está validada externamente, né? Não é esse o papel dela. E quando ela fala de remuneração, ela vem falar da remuneração do não resultado, e não da remuneração do bom resultado. Então, essa é uma discussão que não é de agora, é de muito tempo, nós precisamos sentar e falar de uma relação ganha-ganha, onde é importante para a operadora, sim, ter um valor, porque ela pode até entender que o custo é mais alto se o resultado for melhor, se o desfecho for mais favorável, né? Mas, para a mudança do sistema, esse é um ponto que a gente ainda não evoluiu.
que é a discussão com a operadora. Quero agradecer demais a Cláudia, a Elizabeth, a Irideia aí pela sua generosidade. Acho que vocês foram muito generosas em trazer as observações de vocês quanto a modelos assistenciais, os seus impactos para a nossa força de trabalho, para o nosso paciente e para o sistema como um todo. Então, trouxeram exemplos reais aí do que vocês estão fazendo nas instituições de vocês e que nos orgulham demais, né, e contribuem demais.